maus tratos deixar o cachorro no carro, sozinho? E é maus tratos deixar o cachorro no carro quando você está lá? Nossa opinião é que sim, pode ser sim maus tratos. Nossa opinião é que sim, pode ser sim maus tratos dependendo das situações. Por quê? Porque o cachorro ele pode entrar numa hipertermia, que é um calor excessivo, quando ele está no carro, principalmente fechado no sol. Isso é quase morte se não for lá resgatar o cachorro, então acho que tem que poder resgatar mesmo. Pode quebrar o vidro, tirar o cachorro, porque está com o vidro fechado, está no sol, vai virar um forno. Agora, o que muita gente não sabe é que tem muitas raças, normalmente as braquicefálicas, que tem o focinho achatado, que tem dificuldade de respirar e às vezes tem uma musculatura avantajada, que faz com que ele produza ainda mais calor, eles podem estar sofrendo mesmo com pessoas no carro. Então você pode estar viajando para a praia, tá aquele dia 35 graus, você acha que está tudo bem porque está todo mundo dentro do carro. Não, muitos cachorros morrem nessas situações, principalmente esses. Então, maus tratos está ligado ao sofrimento e colocar a vida em risco do animal. Então a gente tem que prestar atenção e sempre avaliar o bem-estar do pet. Não é porque eu estou aguentando aquele calor que o meu pet vai aguentar. A gente chegou a essas conclusões depois de uma discussão, que ela está na íntegra para quem quiser saber mais, ouvir melhor como que a gente chegou até essa opinião com mais detalhes. É só continuar aqui nos ouvindo. O que chamou a atenção da equipe foi uma notícia que aconteceu em Santa Catarina, eu acho que foi em Balneário Camboriú, de uma bulldog francês chamada Kira, que ela foi encontrada num carro mais ou menos 2 da tarde, ela estava espumando pela boca e as pessoas batiam no vidro e ela não respondia aos chamados. Então, acho que a guarda municipal teve que quebrar o vidro para resgatar. Ela está bem, mas o tutor foi preso em flagrante. E aí, depois que a gente começou a pesquisar, assim, acho que só em Santa Catarina, em janeiro, foram 3 ou 4 casos parecidos, assim, sabe? Então, eu mesma fiquei surpresa com a quantidade, o Ale já estava imaginando que era bastante, sem falar nos outros lugares, assim, tem Mossoró, no Rio Grande do Norte, enfim, a maioria no verão, mas acontece o ano todo. Eu acho que é muito delicado e que a gente tem que tomar cuidado com radicalismos, né? Porque, assim, não é porque os cachorros não podem, ou estão acontecendo alguns acidentes de pessoas que deixam o cachorro no sol, no carro, e o cachorro morre, ou passa mal, ou tem que ser resgatado, que se eu deixar um cachorro no carro, na sombra, no estacionamento coberto, numa temperatura ok, a pessoa pode ter o direito de ir lá e quebrar o vidro do carro achando que o cachorro vai morrer. Eu acho que tem que ter bom senso. Também não dá para querer que as pessoas deixem de sair com os cachorros no carro e deixem de passear com os cachorros, de levar os cachorros para onde elas vão, para restaurantes, para passear no shopping, enfim. Porque é muito pior para o cachorro ficar sozinho em casa do que ficar no carro, às vezes, uns minutinhos numa temperatura que não faça mal para ele. Eu concordo com o Fábio, assim, tem que tomar cuidado com o radicalismo, mas eu acho que, além disso, você precisa comparar, assim, algumas situações que são até um pouco diferentes, né? Então, por exemplo, você deixaria um bebê no carro, mesmo que com o ar-condicionado ligado, na sombra e tudo mais? Eu acho que isso precisa ser levado em conta, porque um bebê, ele começa a chorar, enfim. E o cachorro, ele também pode se sentir incomodado dentro do carro. Mesmo que esteja num ambiente coberto, com o ar ligado, pode ser que ele fique mal de ansiedade de separação, ou então, por ele estar naquele espaço pequeno, confinado, ele também fique mal. Então, acho que tudo isso precisa ser levado em conta, não só o fato do ambiente estar ali sendo saudável para o cachorro. E até uma dúvida que eu tenho, já que o Fábio colocou isso em pauta, se tiver com o ar-condicionado ligado e em um espaço coberto, assim, que não pegue muito sol, ainda assim é prejudicial? Quais raças, às vezes, são mais dispostas a passarem mal, assim, nesse lugar? Primeiro, assim, respondendo aí as perguntas e considerações, e depois vou tentar fazer aqui o que eu acho que seria uma solução, né? Então, assim, primeiro, sim, a raça implica muito. Quando você está falando ali de cachorros que têm uma musculatura grande, corpo arredondado
e fossas nasais, ou se a gente vê o focinho muito achatado, são os piores, são os que vão sofrer mais. E quanto maior, pior. Então, se a gente for falar um pug pode ter já dificuldade de respirar, pode ter uma musculatura e tal, mas quando você pega, por exemplo, um bulldog grande, ele tem muito mais músculo, que produz mais calor, e ele tem o nariz mais achatado, o que dificulta a respiração. Então, para ele sofrer um processo de hipertermia sem reversão, né, que é quando você não consegue mais salvar, aumenta muito. Então, assim, quem que tem que tomar mais cuidado, né? São as pessoas que têm, cachorros que têm dificuldade de respiração, normalmente por focinho achatado, cachorros musculosos, porque o músculo gera mais calor e energia mesmo parado, cachorros grandes, e se eles forem peludos, mais ainda. E tem raças que têm predisposição também a sentir mais calor, né? Como, por exemplo, o Rottweiler. Quais são as raças opostas disso? Né? São os cachorros que normalmente passam frio fácil, que é o galgo italiano, porque ele é pequenininho, todo fininho, né? Por mais que ele tenha músculos, ele é todo muito fininho, né? Então, um chihuahua, né, que também ele é pequenininho, porque é muito mais fácil você perder calor para o meio. Então, a raça, a pelagem, a musculatura, tudo isso implica muito. Em relação ao cachorro ficar desconfortável dentro do carro, é muito interessante, eu não estou recomendando para deixar no carro, tá? Mas aqui é para a gente analisar as coisas. É muito interessante como é um dos lugares onde eles ficam melhor. Se você chega numa casa de campo, você chega em algum lugar e você vai deixar o cachorro num quarto, com uma cama, com espaço, com tal, ou no carro, o cachorro fica melhor em termos de ansiedade de separação no carro. Eu acho que é porque é o cantinho que a família estava junto, porque é o cheiro, é ali que ele ficou. Então tem cachorros, né, que eu sei que vai dormir, não consegue dormir no quarto, não consegue ficar sozinho, a pessoa coloca num lugar protegido no carro e o cachorro fica de boa no carro. Tem um monte de cachorro que foge e entra no carro sem a pessoa perceber. E aí ela fecha a porta e o cachorro está lá no carro. Então o carro é um lugar muito especial para muitos cachorros, que eles se sentem bem. Por outro lado, tem uma armadilha gigantesca, as pessoas ficam pensando que é a falta de ar. Eu nunca vi nenhum cachorro morrer ou passar mal por falta de ar, porque as janelas estão fechadas. Agora, cachorros com hipertermia, porque esquentou muito o tempo todo, e não só quando o cachorro está sozinho dentro do carro. Às vezes as pessoas estão no carro e o cachorro está com a cara que as pessoas falam de feliz, boca aberta e bem a língua para fora. Isso é calor. Ficar com a língua um pouco para fora é normal. Se o cachorro está totalmente com a língua para fora, respirando, e às vezes ele não está conseguindo nem ventilar o suficiente, acontece da língua dele começar a ficar até azulada, e às vezes ou hipertermia ou falta de oxigênio, ele já começa a ficar tonto. Então tem pet shops, por exemplo, que não transportam esses cachorros, bulldog, pug, shih tzu, se não tiver carro com ar condicionado, mesmo o motorista estando lá dentro, tá? Mesmo porque a maioria desses animais, eles não conseguem lidar bem com o calor excessivo. Então, não é só deixar sozinho. Para mim, não é questão só da ansiedade de separação, dele ficar sozinho, porque se fosse por isso, o carro é um lugar bacana. É justamente pela hipertermia e possibilidade de alguém roubar o carro, abrir, quebrar a janela, o cachorro foge, ou sei lá, dá um pouquinho de receio. Falando desse superaquecimento, nesse domingo teve uma reportagem no Fantástico, que teve um engenheiro mecânico, que ele falou sobre qual é a temperatura no interior de um veículo depois de 2 horas. Chegou a 80 graus em 30 minutos, dentro do carro fechado no sol. É impressionante. Basta a gente ver quando a gente sai do carro, fecha, deixa no sol, quando a gente volta, ele não consegue entrar. Imagina um animal que tem mais dificuldade de perder calor do que a gente, a maioria dos cães, ficar preso num ambiente desse. Mesmo com água não tem jeito. A temperatura sobe de uma maneira
absurda. Agora sim, olha, o que é legal entender, um pouco de física. Você tá numa garagem, cachorro pequeno, não tem luz, você fecha, não estou recomendando isso. A temperatura não vai subindo como as pessoas acham porque o carro está fechado. Isso não acontece. Em compensação é o seguinte, você parou numa sombra, o sol se mexe, a árvore que estava fazendo sombra não está mais fazendo sombra no seu carro. Os raios entram pela janela, esquentam o estofado, esquentam o cachorro e mais, esse ar quente ele fica preso dentro do carro, ele não consegue sair. E aí, não podendo sair, o carro vira uma verdadeira sauna, uma verdadeira estufa, esquenta demais. Eu fui ver isso nos Estados Unidos, como eles fazem com os cães policiais, porque os cães policiais eles ficam dentro dos carros. E pelo menos em Las Vegas, que eu entrevistei, fui lá, a gente gravou, a gente estava fazendo um programa lá, eles têm uma parte de cima do carro que não fecha completamente a janela, não dá para você colocar a mão, é um ferro que tem vários furinhos ali, né? E se a temperatura do carro esquentar mais do que um tanto, mesmo com isso, as portas abrem do carro. As portas, eu falei, mas as portas abriram, não é perigoso? Os cachorros não saem sem treino. Agora, por que eles fizeram a porta abrindo também? Porque às vezes o policial está numa encrenca e se o cachorro percebe de dentro do carro que o policial foi dominado, quando o cara abre a porta, o cachorro vai lá salvar o policial, né? Então lá é muito comum deixar o cachorro, mas aí o que acontece? A janela está semi-aberta. Só isso ajuda muito, porque o calor ventila. Então é assim, ó, numa emergência que eu teria que fazer alguma coisa, tem um acidente na estrada, eu vou socorrer, ou alguma situação que eu tenha que sair, você aumenta muito a segurança abrindo um pouco, de maneira que o cachorro não consiga pular, mas abrindo pelo menos um pouco o carro. Se quer aumentar mais a segurança ainda, você pegaria o tapete de borracha do carro e joga nos vidros. Ou o tapete ou alguma coisa no vidro. Por quê? Porque o problema é o raio entrando. Se a borracha ficar muito quente, ela evapora. O problema térmico não é tão grande. E se você perceber, mesmo que você esteja no carro ou numa situação dessa, que o cachorro está quente demais, umedecer o cachorro. Tem que tomar cuidado porque algumas pessoas são exageradas e vão colocar água com gelo e o cachorro vai para hipotermia. Então o que a gente geralmente recomenda? Água, temperatura ambiente. Se você só está com água gelada, Coca-Cola, qualquer coisa, você pode ajudar, porque às vezes é um pouquinho mais de calor e esse cachorro morre. Só que é o seguinte, tirou ele um pouco, calma, para de molhar, tá? Então, assim, veterinários, né? Nós como veterinários, a gente aprende até a colocar numa banheira de água. Só que a gente vai monitorando a temperatura do cachorro, porque acontece quase sempre o efeito oposto. Ele sai da hipertermia para hipotermia, que é frio demais, ele pode ter problema. E para piorar é o seguinte, se você fechar o cachorro no carro, numa praia, onde o ar é úmido, o cachorro perde pela evaporação. Um lugar muito úmido, ele não consegue perder calor por evaporação. Então, em praia, que o ar é úmido, é muito mais perigoso do que, por exemplo, no deserto, que o ar é mais seco, porque aí, pelo menos, o sistema de evaporação dele funciona melhor, tá? Então, isso aqui ainda não estou falando nada, né, de regras, né, do que deveria ser, mas muito mais da fisiologia do cachorro e da física do carro, que é uma estufa, que é uma sauna, que vira uma sauna no sol ou numa iluminação grande. Se ele estiver completamente no escuro, é diferente. Olha, você falou de molhar o cachorro. Que parte do corpo que é melhor molhar primeiro? Porque uma vez eu vi que era melhor molhar embaixo, alguma coisa assim. O natural, se a gente for pensar o natural, quando o cachorro está com calor, ele vai fazer o quê? Ele vai deitar com a barriga no chão gelado e ele vai expor essas partes. Por que isso? Porque aqui tem uma corrente, né? Aqui você tem artérias importantes e tudo mais, e aqui também, então ele vai fazer essas partes. E tem pouco pelo, então ele consegue refrigerar de uma forma muito rápida, deitando como um sapo mesmo. Então você permitir com que o cachorro tenha esse comportamento, se tiver um chão gelado, o chão frio, não é que ele é frio, ele só
ele dissipa bastante. A gente sente que está frio, mas ele não está frio, ele está na mesma temperatura. É só porque ele dissipa, e é isso que está acontecendo. Você está colocando aqui, o calor dissipa, então você sente que está geladinho. Quando você vai molhar o cachorro, você vai ultrapassar o pelo, tudo. Então não tem tanto esses cuidados. O que você pode fazer é, para não dar um choque térmico absurdo, é molhando um pouco devagar. Não vai esperar muito, mas você pode molhar as patas, depois molhar mais um pouquinho, em vez de já jogar ele num balde com gelo, numa água com gelo. Eu primeiro molharia ele mesmo. Ah, eu tô com balde, eu vou colocando nas costas. Não tem grandes problemas. Agora, se você fizesse um choque térmico muito grande, fisiologicamente você estaria dando um estímulo talvez forte demais para alguma coisa, né? Então é uma contração muito grande. Tem gente, né, que fala aqui no Titanic, algumas pessoas devem ter morrido pelo choque térmico, não só pelo frio do mar, né? Você já está com medo, já está tudo, você cai, as artérias, a sua pressão sobe lá em cima, você tem uma parada cardíaca, por exemplo, uma parada cardiorrespiratória, né? Mas não, normalmente o problema é hipotermia. Então assim, você molhou, não continua colocando gelo no cachorro. Calma e presta atenção nos sinais do cachorro, né? Ale, eu fiquei na dúvida, janela aberta, um pouquinho aberta, ou ar-condicionado? O ar-condicionado ele vai funcionar muito melhor do que a janela um pouco aberta, tá? Então o problema é a temperatura. O que acontece? Com o ar quente, ele sobe. Janela um pouco aberta, ele tende a ir saindo. Mas um bom ar-condicionado, ele vai funcionar muito melhor. Qual que é o problema que eu falei da janela aberta neste caso? Quando você sai do carro, você não consegue deixar o ar-condicionado ligado, porque você leva a chave. A não ser que você tenha uma chave extra, você deixa e desliga, tal, que é o que os policiais têm. Eu sei que tem gente que tem, tá? Então, só que assim, a chave está na ignição, entendeu? Então, se alguém entra, pode roubar o seu cachorro também. Mas E tem uma outra coisa, tá? Nos Estados Unidos tem uns alarmes que você põe no carro e você põe tipo uma pulseira em você. Se a temperatura subiu, você tem duas chaves, você deixa uma chave, tranca o carro, leva outra. Eu tenho uma amiga que tem isso, inclusive. Começou a vibrar a pulseirinha dela, ela sabe que a temperatura do carro esquentou, deu algum problema no sistema. Então ela faz compra, ela mora numa van Laura Nativo. Eu gravei o programa com ela, sabe quem é, né? Sim. Então ela tem uma van que tem cama, tudo tal, e várias vezes ela sai, vai comprar alguma coisa, até os cachorros ficam lá. O ar-condicionado fica funcionando, tudo tal. Deu algum problema, o negócio vibra e o celular dela avisa qual que é a temperatura que tá. E ela ainda tem a câmera para ver se está tudo bem, né? Não sei se vocês têm amigos ou já viram alguém que tem Tesla. Tesla tem o Dog Mode. Então, assim, aparece... Este cachorro está bem, temperatura está tal. Então você sai do carro e deixa o carro no dog mode, que é geladinho para eles. Ele avisa as pessoas que passam perto do carro? Para não quebrarem a janela, porque o cachorro que está tudo bem. Agora, como a gente sabe se está tudo bem ou não quando a gente passa? Se o carro está fechado e está batendo sol no carro, agora vai para as coisas. Eu acho que você deveria ter o direito de quebrar a janela. Sim. Porque é uma questão de tempo que vai virar uma sauna. A gente sabe disso. Né? Então deveria poder, a gente tem que salvar um animal, essa pessoa não deveria ter nenhuma penalidade, pelo contrário, né? Agora esse cachorro pode ser bravo, tem que tomar cuidado para não tomar uma mordida. E acho que tentar achar o dono, acho que tem que ver a situação ali do cachorro, né? O ideal teria, se o cachorro não está passando mal, é chamar o dono a fazer alguma coisa, mas não deixar um cachorro que você sabe que vai fritar dentro do carro, que ele vai passar mal dentro do carro. Agora, ao contrário do que as pessoas acham, o cachorro ficar dentro do carro, do ponto de vista psicológico, se a temperatura estiver ok, do ponto de vista psicológico do cachorro, é um dos lugares que ele fica mais confortável. Tá? Na minha experiência, é quase como o sofá que você assiste televisão, é a sua cama que você dorme, são os lugares que o cachorro escolhe. E na maioria das vezes ele vai para o banco do motorista, que é o seu banco, é o banco que é sempre utilizado, porque o carro nunca anda se não tiver alguém, por enquanto, que os carros não são... já são, mas não, né? Alguns já são, mas não pode ainda, teoricamente. De lei,
Então eu falei, para mim a única coisa que está clara é o seguinte, você sabe que um problema vai acontecer e você tem o conhecimento ali e tal, é quebrar o vidro com cuidado para esse cachorro não escapar, porque às vezes você vai quebrar, ele vai se assustar, ele vai correr para a rua e tal, e às vezes tentar chamar a pessoa num alto-falante do supermercado, mas se eu perceber que o cachorro tá passando mal, tal, eu vou quebrar, não quero nem saber da lei. Eu vou quebrar e eu vou salvar o cachorro, mas eu consigo dar um laço, mesmo se for um cachorro bravo, tal. Então a pessoa tem que saber disso. Qualquer cachorro, ao meu ver, em algum lugar que possa bater sol, é muito difícil acreditar no bom senso da pessoa, que ela vai calcular a sombra da árvore, quanto que vai andar e tudo mais. Então aí eu já acho que talvez mereceria uma multa como precaução, né? Agora, eu tô com um cachorro no carro, cheguei de viagem, tô descarregando a mala, o cachorro ainda tá com o cinto de segurança. Será que eu não posso levar minhas malas até o elevador e pegar o cachorro? Não sei, né? Outra coisa que me preocupa, o cachorro onde você não consegue ver ele. Então ele dentro de caixa de transporte, que é ótimo para transportar, mas você não está vendo ele. Ou preso no banco de trás, que é o considerado mais seguro. Você sai do carro, às vezes não vai ver o cachorro. Então, isso é uma dica, acho que não lembro, é uma dica de colocar alguma coisa do cachorro sempre no banco da frente. Pra você lembrar que tem um cachorro do lado de... Falar, mas quem que não lembraria? Toda hora as pessoas esquecem bebê dentro do carro, né? O marido não está acostumado a levar o bebê junto, às vezes é só mulher ou vice-versa, e aí ele está com a cabeça cheia de coisa e esquece. Então, o banco de trás é mais seguro para isso, mas a gente viu que os acidentes com crianças sendo esquecidas aumentaram. Como que eu sei disso? Né? Que eu fui conselheiro do Criança Segura por muito tempo. Então, os acidentes, tudo para trás, na cadeirinha, tudo ajudaram muito. Mas muito mais pessoas esqueceram os filhos atrás. E às vezes morrem também por causa da temperatura. Né? Ale, eu tenho mais uma dúvida. Você falou, né, sobre resfriar o cachorro com água. Queria saber se tem mais alguma coisa que é possível fazer assim, se você não tem uma garrafa de água ou de refrigerante dentro do carro. Bom, olha, o que ajuda muito resfriar o cachorro é a ventilação, tá? Então, quanto mais abafado for o ambiente, mais difícil fica sendo a troca de calor. Então, vamos dizer assim, ó, aqui está a pele. O calor ele fica em volta da pele. Se você com o vento consegue ir tirando esse calor, esse ar frio que vai chegando, vai ajudando a provocar mais evaporação. Então, assim, é ventilado e as pessoas acham, saiu do sol, tudo é igual. Não. Quanto mais escuro estiver o ambiente, menos radiação tem, então menos calor vai ter. Então tem um lugar que está escuro, debaixo de uma árvore, pega o lugar que está mais escuro. Se você perceber que tem um lugar debaixo de uma árvore, que tem várias árvores e o escuro vai longe, mais ainda. Por quê? Porque o calor ele já vai se resfriando conforme o vento vai andando debaixo das árvores. Por isso que num bosque é mais frio. Então você vai escolher o lugar ventilado, fora da radiação e o mais frio possível, né? Outra coisa é fazer o animal relaxar. Quanto mais ele relaxar, então às vezes é falar com ele, às vezes até um carinho, às vezes é evitar um estresse de todo mundo gritando, vendo e tudo mais. É um cachorro medroso, tem gente que quer mexer a patinha e fala, não, todo mundo sai, deixa. Por quê? Porque a excitação do cachorro produz calor. E tudo que você está querendo fazer agora é que aquele cachorro não produza mais calor. Né? Um chão gelado, deixar ele deitar justamente daquele jeito. Você pode até colocar ele, né, que nem um sapinho mesmo, né, com frango assado, não sei como que se fala, né, assim e esparramado. E você pode até mudar o cachorro de lugar, porque aquele lugar vai ficar um pouco quente, você muda de lugar. Espero que você tenha gostado aí da nossa discussão, que ajude a você deixar o seu cachorro mais seguro ainda. E se gostou, dá um like aqui no vídeo e
põe a sua opinião, a gente sempre gosta de saber o que vocês acham e se vocês têm alguma outra sugestão para poder ajudar ainda mais pessoas que adoram esses carinhas, viajar com eles, inclusive, né, Bartô? Isso aqui, por exemplo, ama um carro, a Estopinha também ama um carro, né? É isso aí.